Mateus capítulo 25, versículos 8 e 9, nos diz assim: E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Amém? Meus amados, estaremos trazendo uma palavra, tomando por base esse texto, falando sobre é tempo de guardar o que recebemos do Senhor. É tempo de guardar o que recebemos do Senhor. Esta parábola, ela baseia-se em um cortejo nupcial. Esse cortejo ele era observado entre os judeus. O noivo, ele acompanhado pelos amigos dele, alguns amigos, ele ia até a casa da noiva e trazia com pompa e júbilo ao seu próprio lar, à casa dele, ou a um lugar especialmente preparado para aquela ocasião. A noiva também, ela fazia-se acompanhar das suas jovens amigas mais próximas e companheiras, enquanto outras tantas, as virgens desta parábola, ajuntavam-se ao grupo em algum ponto estratégico e entravam todos no salão da festa. Acontecia mais ou menos assim. Na parábola, 10 dessas damas de honra, elas aguardavam um cortejo nupcial, elas ficaram aguardando. Num local de encontro, existia um ponto de encontro, elas estavam esperando. Até esse momento, todas elas, aparentemente, quem olhasse, não parecia haver diferença nenhuma entre elas. Quem olhasse para aquelas 10 virgens, olhariam e viam naquelas moças uma totalidade de 10 virgens. Quem olhasse também viriam que eram damas de honra, que estariam esperando o noivo. Também, quem olhasse para elas, perceberiam que elas estavam indo para o mesmo lugar. Todas elas queriam ir para o mesmo lugar. Também, quem olhasse para elas, sabiam que elas estavam esperando alguém. Elas estavam esperando o noivo. E também todas elas, quando olharam para elas, todas as 10 estavam municiadas. Todas elas também estavam com lâmpadas. Parecia-se que todas as 10, quem olhasse no primeiro momento, parecia não haver distinção nenhuma. Eram virgens, eram damas de honra, elas estavam indo para o mesmo lugar, todas elas estavam esperando o noivo e tinham todas elas lâmpadas. Porém, a Bíblia diz, ao grito repentino, manifestou-se uma diferença. A Bíblia diz em Mateus 25, 6, à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Repentinamente, aquilo que tudo parecia que estava igual às 10, ocorreu o inesperado. E aí nós aprendemos que os inesperados da vida revela para nós a profundidade e a qualidade do nosso preparo. As 10 parecia que não existia diferença nenhuma entre elas. Porém, ao grito do noivo, o inesperado chegou. Certamente, quando chegou, revelou a profundidade das 10 e a qualidade do preparo de todas elas. Esta advertência sugere uma atitude em todo o tempo necessária ao crente, que deseja aprimorar-se para servir a Deus. Preparar a lâmpada é remover o que está queimado. Preparar a lâmpada é remover o pavio que está queimado. O pavio queimado, ele impede seu brilho maior. Ele já foi consumido, ele não tem como dar o brilho que ele dava antes. Então a lâmpada tem que ser, o pavio que está na lâmpada tem que ser removido para que a luz volte a brilhar. Espiritualmente significa o que isso? Remoção de tudo aquilo que não agrada a Deus.
O pavio queimado significa que ele impede o brilho. A lâmpada, quando ele é novo, liga, brilha muito forte. Mas quando ele se consome ou ele está terminando, o brilho não é mais o mesmo. Espiritualmente, na nossa vida cristã também, significa a remoção de tudo aquilo que não agrada a Deus. E poderia dizer que coisas não agradam a Deus. Poderíamos dizer as indiferenças, as friezas, o mundanismo, a autoconfiança e tudo que impede a pessoa de desenvolver-se diante de Deus. A vinda de Cristo, ou seja, o arrebatamento da igreja, está bem próximo, se aproxima. Exige de cada um de nós, das nossas vidas, a remoção de tudo aquilo que não agrada a Deus, de tudo aquilo que impede a nossa comunhão com Deus. O passado, tudo quanto éramos e fazíamos, para Deus também, quando Deus olha para nós, o nosso passado, aquilo que fazíamos ou éramos para Deus, também tudo isso é pavio morto, não pode brilhar mais. O que fazíamos de errado, o que praticávamos, Deus olha para o nosso passado como dissesse, isto é um pavio morto, isso não pode brilhar mais, que precisa ser removido. E aí o brilho que entra, o azeite entra para trazer um brilho novo. Essa noite nós iremos falar sobre isso. Essa noite será a noite da remoção de tudo que impede o brilho. E a comunhão de Deus, o que impede a comunhão de Deus na nossa vida. A mensagem desta parábola, ela não é complicada, ela é uma mensagem simples. Ela diz simplesmente assim, não espere, não espere, não espere, não espere, não espere, não espere para o amanhã, mas faça agora, faça hoje os seus preparativos para a vinda de Cristo. Ele vem e é o tempo dos preparativos e nós não podemos mais esperar. Ainda há tempo. Eu quero ser um porta-voz de Deus desta noite para a sua vida. Talvez você tenha chegado aqui, esteja olhando no início, esteja dizendo, certamente precisa algo ser removido, mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para a tua vida. Se você está aqui nesta noite participando desse 20º Congresso de Mulheres, porque ainda Deus proporciona um tempo de você poder mudar. É tempo de mudar, é tempo de novo recomeço, é tempo de remover tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Deus nesta noite responde em tom claro, auditivo, calmo, simples, para cada um de nós, dizendo assim, só depende de você. Ele nos diz assim, eu estou pronto, 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 e só depende de você. Cada um de nós somos responsáveis pela nossa condição espiritual, cada um de nós, cada um que está aqui. Deus olha para nós, e nós mesmos, cada um de nós individualmente, somos os responsáveis pela nossa condição espiritual. A preparação, interessante que a preparação espiritual, ela não pode ser comprada. Ninguém pode comprar a preparação espiritual. O dinheiro não compra, a riqueza não compra, os bens material não compra. Ninguém, nesse sentido aí, pode comprar a preparação espiritual. Nem tampouco quem tem pode emprestar. Dizer, toma a minha preparação espiritual, você pode usar. Não pode. A preparação espiritual, ela não pode ser nem comprada, nem tampouco emprestada no último minuto. Ninguém pode confiar em nenhum outro semelhante. O nosso relacionamento com Deus deve ser particular. Eu e Deus.
você e Deus, um particular. Quando Cristo vier, será impossível a qualquer pessoa ignorar seu estado espiritual. Serão reveladas todas as coisas escondidas, a verdadeira condição espiritual de cada um. Ninguém poderá mais enganar-se a si mesmo. E eu parei quando recebi esse tema para meditar, orar, estudar e ver. É tempo de guardar o que recebemos do Senhor. E veio-me uma direção, escolher uma mulher dentro da Bíblia Sagrada. Uma mulher que removeu, uma mulher que teve o tempo, Deus deu a oportunidade dela mudar, dela se preparar, dela reconstruir a sua vida, dela viver um novo, dela resolver mudar o seu estado espiritual. Porque este tema que nós estamos abordando fala muito sério com a nossa vida espiritual. E ao meu coração veio o coração de uma mulher na Bíblia que resolveu mudar o seu estado espiritual. Essa mudança proporcionou a ela guardar o que ela não tinha, o que nunca antes ela teve. Nós iremos falar sobre isso. O que ela havia recebido do Senhor. Passaremos a analisar nesta noite a vida de uma mulher que a Bíblia descreve e a chama como Raabe. Essa mulher, ela resolveu guardar algumas coisas. E dentre algumas coisas que esta mulher resolveu guardar, nós iremos citar 3 nesta noite. A primeira coisa que Raabe, ela resolveu guardar foi a fé. A fé. E quem era essa mulher chamada Raabe? O seu nome significa insolência, larga, ferocidade. Essa mulher, ela habitava na cidade de Jericó, especificamente no muro da cidade, entre os muros da cidade de Jericó. A sua casa foi construída ali, entre o muro ou as muralhas de Jericó. Sua casa ficava localizada em cima do muro. Ela servia também como a sua casa como uma hospedaria para as pessoas que viajavam, tanto para a cidade de Jericó, como os viajantes, porque a cidade de Jericó era uma cidade bem desenvolvida, as pessoas passavam por ela, tinha um grande tráfico, e a casa dela também servia de hospedaria. Por estar em cima do muro, o olhar dela, ela olhava o que estava acontecendo dentro da cidade, como seu olhar também olhava e via o que estava passando fora da cidade. Ela tinha uma visão privilegiada. Ela via o que estava dentro e ela via o que estava fora. Dentro e 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 fora. Será que nossa vida também não tem algo assim? Quando nós olhamos para dentro e sabemos como nós estamos. Olhamos para fora e vemos como as coisas estão ao nosso redor e como o mundo está. Aquela mulher, ela tinha o privilégio de olhar para dentro da cidade e também para fora do muro da cidade. Interessante que naquela cidade, esta mulher chamada Raabe, ela era conhecida como uma mulher não muito agradável. Permita dizer nesta noite, a expressão que a Bíblia não esconde. Interessante que a palavra de Deus, ela mostra as qualidades, mas também ela mostra muitas vezes os defeitos. Só que ela mostra muitas vezes os defeitos, e quando se encontra com Jesus, a forma como Jesus tira os defeitos e muda a vida da pessoa. A Bíblia qualifica no livro de Josué, no capítulo 2, que esta mulher, ela era uma mulher prostituta. Ou também chamava-se uma mulher meretriz. Essa expressão, ela tinha um significado de uma mulher que ela tinha relacionamento com homens. Ela se relacionava não com um homem só, com vários homens. Além de entreter os próprios homens da cidade de Jericó. Raabe recebia hóspedes de várias localidades, cujas rotas passavam por Jericó. Josué capítulo 2, versículo 1 nos diz isso. Interessante que Raabe, ela cresceu e vivia no meio de um povo. O povo
de Jericó, o povo cananeu era um povo idólatra, corrompido, dissoluto e libertino ao extremo. Aquela cidade estava completamente dessa forma. Vícios estavam impregnados naquela cidade de Jericó. Vícios de características por demais aviltantes eram os vícios daquela cidade. Aviltantes é aquilo que é vergonhoso. Os vícios eram vergonhosos. Aviltantes é aquilo que é desonroso, é aquilo que é deprimente, aquilo que é infame. Os vícios de Jericó eram terríveis e eram praticados, incentivados ali em Jericó. E esta mulher fazia parte da sociedade ali de Jericó. Ela convivia com esses vícios. Sua vida interior, ou a condição espiritual em que ela vivia, a apontava como uma mulher. Quem olhasse para ela, certamente diria que ela era uma mulher imperfeita, inadequada, uma mulher rejeitada. Mas em meio a tudo o que aquela mulher estava vivendo e vivenciando, interessante, Deus olhou para Raabe. E aí está o segredo. Deus olhar para nós. Esta noite eu não tenho dúvida, será a noite das oportunidades de Deus para a sua vida. Só vai depender de você. Deus está preparado para fazer e para te dar a oportunidade. E nós vamos começar falando que esta mulher, ela guardou a fé. Guardou a fé. A primeira coisa que aquela mulher, ela quis diante do cenário que ela vivia, como já dissemos, de uma vida imperfeita, de uma meretriz, mas ela teve a oportunidade de receber a visita de Deus na sua casa. E ela resolveu guardar a fé. O que é a fé? A fé é a base das coisas que se esperam. A demonstração de objetos não vistos. Ela nos fornece fundamentos à fé, sobre os quais a nossa segurança pode seguramente repousar, com uma convicção de que essas coisas existem, não sendo ainda terrenas ou temporais, e que, portanto, ainda não as podemos ver. A fé nos faz isso. A fé que não leva à ação, que não resulta em uma mudança de relacionamento para com Deus e Cristo, e que não opera de forma transformadora na vida, não é a fé bíblica. A fé, ela transforma. A fé, ela muda. A fé, ela abre portas. A fé, ela muda os pensamentos. A fé, ela muda a atitude. A fé nos encoraja e nos impulsiona para vivermos. Aleluia. A palavra de Deus, ela nos diz que a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Hebreus 11:1. Também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. A fé, nos diz a palavra, que ela é dada pelo Espírito. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Capítulo 12, versículo 9. A fé, ela produz amor. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. 1 Timóteo 1 e 5. A fé, ela é uma fonte. E fonte jorra água. Fonte, o que é uma fonte? É uma coisa boa. A fonte, ela nos sacia. E a fé, ela nos sacia a nossa vida. E a fé, ela é uma fonte de alegria. 1 de Pedro 1 e 7. A fé, ela é uma fonte de esperança. 1 de Pedro 1 e 21. A fé, ela é uma fonte de pureza. Atos capítulo 15, versículo 9. A fé, ela é uma fonte de santidade. Atos capítulo 26 e 18. Mas a fé, ela não é só uma fonte. A fé também, ela habilita aquele que crê a ficar firme. 2 Coríntios 1 e 24. A viver, Romanos 1 e 17, a andar, 2 Coríntios 5 e 7, a combater o bom combate, 2 Timóteo 4 e 7, a vencer, 1 de João 5 e 4, a obter o bom testemunho, Hebreus 11 e 39, a tornar-se filho de Deus, João 1 e 12. A fé é a grande característica
e o denominador comum do verdadeiro povo de Deus em todos os tempos. Hebreus, capítulo 10, versículos 38 e 39. A fé é confiança em Deus e na sua palavra. Romanos 10 e 17. A fé significa que somos confiantes, que temos a certeza, algo que serve de base ou apoio a qualquer coisa. A fé é isso, como um alicerce, como um fundamento, como uma promessa. A fé é isso, daquilo que esperamos receber, a convicção da realidade das coisas invisíveis. A fé nos prepara para enfrentarmos o futuro. Quer vencer um futuro? Tenha fé. Quer andar caminhando para o futuro? Tenha fé. Tenha fé. Tenha fé. Tenha fé. Tenha fé. Tenha fé. Aleluia. Raabe, uma mulher que guardou a fé em meio à destruição. O escritor aos Hebreus, ele nos afirma que pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos. Foi a fé. A fé fez com que ela não perecesse, acolhendo em paz os espias. Hebreus 11, 31. Antes desta mulher encontrar a fé, antes que a fé batesse na porta da casa de Raabe, na vida de Raabe, ela estava, se olhamos Josué capítulo 2, ela estava prestes a ser sentenciada com o povo de Jericó. A cidade de Jericó seria toda anátema, ela estava incluída. Também aquela mulher, ela estava fadada à destruição. Aquela mulher também, sua vida e família estava prestes a ser destruída e a morte. Tudo isso estava para acontecer com Raabe. Mais interessante, que é exatamente nesse momento difícil e contrário da sua vida e história, que ela encontra a fé. E eu parei para pensar e analisar como Deus trabalha, como Deus age, como Deus dá oportunidades. Deus havia orientado Josué e havia dito a Josué que começaria. Jericó era uma cidade importantíssima para a conquista. Deus queria que o povo avançasse, conquistasse. Moisés, Deus já havia guardado, levantado Josué, e essa seria a primeira tarefa difícil para Josué. E Deus dá a diretriz dizendo que Josué, quando invadisse Jericó, a cidade deveria ser anátema, destruição total na cidade. Menino a velho, homem, mulher, crianças, os animais, tudo seria anátema. Só os tesouros, os ouros, as pratas deveriam ser levados para a casa do Senhor. Os demais, todos, não haveria misericórdia nenhuma. Josué ouve aquela palavra. Aí Deus olha Josué, e Josué diz: eu quero ver como está Jericó. Josué nunca tinha entrado em Jericó. Aí Josué, cauteloso, ele chama 2 homens, 2 espias, e diz aos espias: vocês vão a Jericó, vão entrar e vão me trazer um relatório como é Jericó. E aí é onde nós vemos a mão de Deus agindo. Aqueles 2 homens saem a Jericó. Jericó, certamente, nós olhamos para Jericó e vemos que Deus já havia completamente rejeitado a cidade de Jericó. Deveria ser destruído. Mas o texto sagrado diz que aqueles homens poderiam ir em vários locais, em outras casas, ou não entrar em nenhuma casa, passar na cidade, olhar. Certamente, se fossem pegos, certamente o rei de Jericó mandaria tirar a vida daqueles homens. Mas Deus conduz. Deus trabalha. Deus faz. Deus é misericordioso. Deus guia o passo daqueles 2 homens para dizer: eu vou bater numa porta, numa vida que está fadada à destruição, numa vida que a morte está para tragar, numa vida que vai ser destruída, não só ela, como também a sua família, a perdição. Mas Deus diz: eu quero chegar lá, eu vou entrar, eu vou bater, vou ver como é que ela vai se comportar quando eu chegar lá.
Aí o texto sagrado diz que Deus conduz aqueles 2 espias e Deus leva eles exatamente para a casa de Raabe, em cima das muralhas ou dos muros de Jericó. Eles chegam e eles entram. Quando entram lá em Jericó, ela percebe que aquela visita era uma visita diferente. Ela entendeu, o coração de Raabe já sabia que Deus lá atrás havia aberto o Mar Vermelho. Interessante que a abertura do Mar Vermelho não foi um momento agora, já tinham se feito 40 anos atrás, porque o povo peregrinou 40 anos, foi na saída do Egito. O que Deus havia feito lá atrás estava refletindo. O que Deus faz reflete, o que Deus faz reflete, o que Deus faz reflete, o que Deus faz reflete. O tempo não pode apagar o agir, nem o operar de Deus. Operando Deus esta noite na tua vida. Quem impedirá? Ninguém. Raabe, quando chega, também sabia que haviam sido destruídos 2 reis, de Seom e de Og. Isso estava na mente dela. Ela nunca tinha sido evangelizada, mas Deus começou a trabalhar na mente dela. Aquela notícia de 40 anos atrás, que o Mar Vermelho havia se aberto, como Deus havia agido, mexia na mente de Raabe, mexia no coração. A sua vida, certamente, cada vez mais que ela iria vender seu corpo, certamente acendia isso. Ela diz: há um Deus que abre mar, há um Deus que reparte as águas, há um Deus que tem o poder de destruir o rei Seom e Og. E porventura esse Deus não poderia mudar a minha vida nessa condição? Aquilo ficou martelando, mas um dia o próprio Deus, através daqueles 2 espias, bateu na porta. Interessante que Deus entrou na casa de Raabe, naquela hospedaria. E Raabe, quando viu aquilo, ela disse: é a oportunidade que eu estava esperando. E ali naquele momento nasce a fé. Sai o comentário que 2 espias estavam em Jericó, e o rei de Jericó manda que soldados fossem à casa de Raabe. Ela disse: não, Deus veio à minha casa. Deus veio à minha casa. Deus veio à minha casa. Deus entrou na minha casa. Era como se Deus dissesse: eu estou abrindo a porta da fé. Aí Raabe na hora abraçou a fé. Abrace nesta noite. Deus está indo ao seu encontro. Deus está batendo na porta da sua casa. Deus está entrando e está dizendo: esta noite é uma noite que eu te trouxe aqui para falar contigo e te dizer: é a noite da oportunidade. Abrace, porque Deus está preparado para fazer. A Raabe abraça. E certamente a Raabe tinha tudo para denunciar aqueles espias, mas ela não denuncia, ela guarda, ela esconde. A fé nós guardamos. A fé que Deus faz brotar no nosso coração não tem quem tire, nem quem destrua. Primeira coisa que Raabe fez, escondeu, subiu para o telhado entre os linhos, guardou aqueles 2 homens e disse: não tiro mais. Não tiro mais. Esse Deus não vai sair mais da minha vida. Ele entrou e vai ficar. Aleluia! O Deus Todo-Poderoso, ele chega na casa de Raabe. Deus tem o poder de entrar onde ninguém é capaz de entrar. Interessante. Deus entra, viu? Eu quero dizer nesta noite, a senhora que chegou aqui preocupada, Deus entra, viu? Deus entra, Deus entra. Você não está aqui, mas Deus está dizendo assim: eu estou entrando lá por você pela fé, Aleluia. Deus entra onde ninguém é capaz de entrar. E quando ele entra, ele resolve o que ninguém pode resolver.
Deus vai entrar e Deus vai resolver. Deus vai entrar e Deus vai resolver. Deus vai entrar e Deus vai resolver. Ele está dizendo nesta noite: eu não só vou entrar na tua vida, mas eu vou entrar e vou resolver. Vou resolver. Vou resolver. Guarda, 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 guarda a fé, porque Deus vai entrar e vai resolver. Deus fez o que ninguém podia fazer por ela. Deus vai entrar, vai usar de misericórdia, como Deus entra, usa de misericórdia. Salvação, o salmista disse no Salmo 119 e no verso 41, venham também sobre mim, vê que coisa linda, as tuas misericórdias, ó Senhor. O salmista disse, não só as misericórdias, ele pediu, e a tua salvação, segundo a tua palavra. A fé também, ela produz algumas coisas. A fé, ela produz o despertamento de uma jornada de sono, de uma mente cauterizada pelo pecado. Quando a fé entra, ela acorda. Quando a fé entra na vida de uma pessoa, ela desperta. A fé, ela tem o poder de acordar, de tirar de um sono pesado. Raabe estava num sono de muitos anos, mas quando ela abriu o coração e a fé entrou, Deus disse: acorde, 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 porque você vai passar a viver o que eu tenho para a sua vida. A fé também, ela é o encontro e o momento de Deus na vida. A fé produz isso. A fé, ela produz a pessoa se encontrar e Deus realizar o momento dele na vida. A fé, ela é a oportunidade, ela produz a oportunidade daquilo que está fechado se abrir. A fé, quando ela chega, ela abre a porta que está fechada. Eu costumo dizer que a fé, ela tem a chave que abre o que ela quer. E quem sabe nesta noite Deus vai fazer, através da fé, a chave rodar e dizer: abra-se, 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 abra-se. Mas pastor Marcelo está tão impedido. Estava. Deus chegou na casa. Aleluia, e a chave vai girar e vai abrir. Aleluia. Jesus certamente disse isso em João capítulo 10, versículo 9. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, Jesus disse, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem. A fé também, ela produz milagres. A fé ofereceu a Raabe a oportunidade que ela nunca encontrou ou teve na sua trajetória de vida. Deus estava chegando na casa e na vida de Raabe. Deus está chegando nesta noite. Está batendo na tua porta. Está batendo na tua porta. Está batendo aí na porta. Está batendo aí na porta. Aleluia, aleluia. Também aquela mulher aprendeu a guardar a fé, mas ela aprendeu também a guardar outra coisa. O que? As promessas. As promessas, o uso característico da palavra promessa nas escrituras. Ela guardou primeiro a fé, segundo, depois da fé que entrou na casa dela e na vida dela, a fé ela faz acontecer as promessas de Deus. E ela aprendeu a guardar as promessas. A primeira, as promessas nas escrituras está relacionada com o que Deus declara que fará acontecer. Deus é fiel às suas promessas. Tito 1:2, ele nunca se esquece das promessas. Salmo 105 e 42. As promessas divinas revestem-se de várias qualidades, sendo elas boas. 1 Reis 8:58, santas. Salmo 105, verso 42, grandíssimas e preciosas as promessas. 2 de Pedro 1:4, dotadas de absoluta certeza as promessas. 2 Coríntios 1:20, podem ser obtidas mediante a fé,
as promessas, e ela obteve Raabe. Hebreus, capítulo 11, versículo 33. São conferidas aos que creem, Gálatas 3:22. São herdadas mediante a fé e a paciência, Hebreus 6:12. Se cumpre as promessas no devido tempo, Jeremias 33:14. Nenhuma das promessas divinas haverá de falhar, Josué 23:14. A promessa de Deus tem a qualidade de uma aliança, porque cada palavra de Deus, ela é segura e certa. Deus fala e cumpre, Deus fala e cumpre. O que Deus fala é seguro, é certo. Deus fala seguro e certo. A promessa de Deus e a nossa responsabilidade com o que Deus fará. Interessante que muitas vezes nós pensamos que a promessa só é isso, mas a promessa, dentre as promessas, existem promessas que nós temos uma responsabilidade com Deus. Deus quer estar preparado, mas Ele olha para nós para ver a nossa responsabilidade. O cumprimento das promessas de Deus é um sinal, irmãos, do domínio e da grandeza de Deus. Quando Deus cumpre uma promessa, Deus está mostrando o domínio e a grandeza dele. Em meio àquilo que nós não tínhamos condições de ter, de fazer ou de realizar. Mas Deus resolve nos dar, Ele resolve. E não tem quem peça quando Deus lhe dá. Deus resolve fazer e não tem quem peça quando Deus quer fazer. E Deus também resolve realizar. E quando Deus quer realizar, sai da frente. Precisamos reconhecer em nossa vida. Aí está o segredo para as promessas cumprir. O domínio e a grandeza de Deus. Acredite no domínio, acredite na grandeza de Deus nesta noite. Guarde a promessa. Diante das circunstâncias adversas, Raabe, ela reconheceu publicamente o domínio de Deus e confessou diante dos 2 homens enviados por Josué a grandeza de Deus. Ela disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho e que fizeste aos 2 reis dos amorreus. Ouvindo isso, nosso coração está desmaiado e ninguém mais há ânimo algum, porque o Senhor vosso Deus, aí ela disse, é Deus em cima nos céus, em cima nos céus, mas também Ele é Deus embaixo na terra. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, em cima e embaixo, em cima e embaixo, em cima e embaixo, em cima e embaixo, em cima e embaixo. Vocês viram a visão que Ele deu a Jacó? Ele estava lá em cima, no topo da escada, e os anjos desciam e subiam, desciam e subiam. Ele estava querendo dizer a Jacó, eu sou Deus aqui em cima e sou embaixo, sou em cima e sou embaixo, sou em cima e sou embaixo, sou em cima e sou embaixo. Deus é, Deus é, Deus é, Deus é, Deus é, Deus é Deus. Aleluia. Diante do relato feito por Raabe, ela demonstrou fé em Deus e brota o desejo de esforçar-se para não perecer e ser destruída. Em meio a tudo o que estava para acontecer na cidade de Jericó, Raabe, ela pede um sinal certo de que fosse dado vida. Ela disse, eu quero, Deus, vida para mim. Aí ela olhou, como a fé, irmãos, abre portas, né? Por isso que eu disse, a fé abre portas. Abriu para ela, abriu para o pai, abriu para a mãe, abriu para os irmãos, abriu para as irmãs, abriu para tudo que ela tinha. Deus vai abrir, Deus vai abrir, Deus vai abrir, não só para você, mas para os seus também. Se prepare, porque Deus vai fazer girar a chave, vai abrir, vai dizer, veja, 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 olhe, 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 olhe o que eu estou fazendo contigo. Glória, glória, glória. Raabe recebe um sinal da parte de Deus, Josué 2:14. Ela crê na grandeza e no domínio, na autoridade de Deus. E o que era impossível acontecer, Deus poderá fazer acontecer na vida dela. Os espias saem e ela disse, dá-me um sinal.
ela recebe o sinal. E aquele sinal que Raabe recebe é onde eu aprendi quando eu li esse texto. Raabe estava diante de uma grande promessa que recebera de Deus. Deus iria cumprir com ela o que fora dito, mas caberia a ela guardar a promessa que ela havia recebido, o que recebera do Senhor, até o grande dia. Tinha um dia determinado por Deus. Aprendemos com Deus através da vida de Raabe que as promessas de Deus não se cumprem de qualquer jeito. Raabe nos ensina isso. As promessas de Deus não se cumprem de qualquer jeito. Deus, ele é organizado. Trabalha com ordem. Deus trabalha com ordem e decência. Esse é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Ele é organizado, trabalha com ordem e decência. E tem mais, para que as promessas se cumpram, ele exige santidade, pureza e comunhão. Aí nós aprendemos que Deus não cumpre nada de promessa na vida de uma pessoa de qualquer jeito. Existem alguns jargões que dizem prego batido, ponta virada. Não é assim. Deus trabalha com ordem. Deus trabalha com decência. Deus exige, quando Deus vai cumprir algo na vida de alguém, Deus olha, Deus exige alguns requisitos básicos. A comunhão, como está? A pureza, como está? A santidade, como está? Ela tinha que manter o sinal vivo. Interessante, para a promessa se cumprir na vida de Raabe, o que ela pediu, salvação dela e da sua família. Primeira coisa, ela tinha que manter o sinal vivo, aceso em sua casa. Tinha que estar aceso a fé e a promessa, a fé e a promessa, a fé e a promessa, tinha que estar aceso. Guarde a promessa, retenha na memória, lembre-se. Precisamos manter na nossa memória o nosso compromisso com Deus. O fogo, o fogo, o fogo, o fogo, o fogo, o fogo não pode se apagar. Por isso que Levítico 6:3 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Sua família teria que estar em um lugar apropriado. Não se cumpre de qualquer jeito. Guarda a promessa. Todos teriam que estar juntos na casa dela, no lugar determinado por Deus. No lugar determinado por Deus, ouvimos a sua voz. No lugar determinado por Deus, ouvimos a sua voz e o milagre acontece. Vocês se lembram de Abraão? Capítulo 22, Deus disse: vá até o monte Moriá e me apresente lá Isaque em sacrifício. Aí diz que Abraão saiu, não disse nada a Sara, percorreu 3 dias. Aí diz que de longe ele viu o lugar determinado. Depois de 3 dias ele chegou no lugar determinado. O lugar era o sacrifício de Isaque. Deixou os 2 moços, subiu ao lugar determinado. O lugar determinado muitas vezes dói. O lugar determinado muitas vezes machuca. O lugar determinado muitas vezes nos faz chorar. Mas no lugar determinado Deus aparece. É um compromisso dele, ele não pode voltar atrás. Ele disse: esteja lá, que eu vou aparecer, eu vou aparecer, eu vou aparecer, eu vou aparecer, eu vou aparecer. Abraão subiu, deixou os moços e disse: o lugar determinado é lá em cima. Deus disse, preparou o altar, colocou a lenha, deitou Isaque. Aí Deus se revelou, chegou. No lugar determinado Deus chega com livramento. No lugar determinado Deus chega com vida. No lugar determinado Deus chega com proteção. No lugar determinado Deus muda o cenário. No lugar determinado Deus faz os nossos olhos verem o que não tinha. Nós chegamos e não vemos. Abraão chegou e não viu carneiro nenhum, mas Deus levou o carneiro, abriu os olhos dele. É o lugar determinado. Veja o que eu estarei fazendo. Guarda a promessa.
ela também tinha que vigiar para impedir que ninguém saísse do lugar. Interessante, não poderia sair. Guarda a promessa. Fica firme. Fica firme. Fica firme. Fica firme. Não volta atrás. Não desiste. Não recua. Fica firme. Guarda a promessa, guarda a promessa, guarda a promessa. Aí eu me lembrei quando eu estava meditando de Isaac, Gênesis capítulo 26. Isaac estaria vivendo o segundo momento de fome na terra. O primeiro foi com seu pai Abraão em Gênesis 12. Capítulo 26 diz que era uma segunda fome. O desejo de Isaac era descer ao Egito. O Egito era um lugar de fartura, de riqueza. Aí Deus aparece a Isaac e diz: Egito não. Egito não. Egito não. Egito não. Aí Deus diz: fique firme em Gerar. Gerar não tinha nada. Dificuldade. Só que Deus, quando diz a ele: fique em Gerar, aí no capítulo 2 do versículo 26, Deus diz a ele: se você ficar em Gerar, eu serei contigo. Tem coisa melhor? Segundo, em Gerar, aí Deus disse a ele assim: eu te abençoarei. Que coisa melhor? Aí em Gerar, Deus disse a ele assim: em Gerar eu confirmarei, eu vou confirmar o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Fique firme, fique firme, fique firme, fique firme. Esteja firme, não volte atrás, não volte atrás. Ficar firme é uma garantia que a presença, a bênção e a confirmação de Deus vai chegar. Ela guardou a promessa, guardou a fé, guardou a promessa. E eu estarei concluindo com a terceira. Ela guardou a experiência com Deus. A promessa se cumpriu. A fé chegou, a promessa Deus fez acontecer. E aí Raabe aprendeu a guardar as experiências com Deus. O que é experiência? Paulo escreve que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Precisamos ter uma vida de experiência com o nosso Deus. Precisamos, é urgente isso. Como está a nossa experiência com Deus? Como está a nossa experiência com Deus? Eu aprendi que as experiências com Deus, elas deixam marcas. É impossível quem tem experiência com Deus não ter marcas na sua vida. Quem olha, vê Deus. Quem tem experiência com Deus, deixa marcas. As marcas são visíveis. E aí, para ganharmos tempo, já estou concluindo. A Bíblia aponta, eu gostaria de falar de alguns, mais de dois. Primeiro, Jacó. Jacó, irmão, vocês conhecem a história toda atrapalhada. Até que Deus tirou ele da casa do pai, foi à casa de Labão, viveu 20 anos lá. Quando ele retornou, aí ele teve as experiências na casa do pai, na casa de Labão, as varas, as ovelhas, tudo aquilo ele teve. Mas teve uma experiência que ficou marcado na vida de Jacó. Quando ele voltou para retornar, após enviar a sua família para cruzar o ribeiro de Jaboque, Jacó passou a noite sozinho em Peniel. Experiência é a sós com Deus, individualmente com Deus. E ele teve uma das maiores experiências da sua vida. Conforme o texto nos diz que ele lutava com ele um homem. Esse homem era um anjo. Oséias capítulo 12 versículo 4 nos diz isso. O anjo de Jeová, ou seja, o próprio Senhor. Durante a luta, o Senhor deslocou, durante aquela noite, Deus deslocou a junta da coxa de Jacó, deixando o manco. Interessante que ele ficou manco para o resto da vida. Experiências deixam marcas.
Deus sabe deixar marcas. Embora ele tenha perdido a luta física, Jacó ganhou uma notável vida espiritual. Ele aprendeu a triunfar sobre a derrota e permanecer firme na fraqueza, embora fosse conviver com aquela marca física para o resto da sua vida. Uma marca irreversível no seu corpo. A marca que Deus trouxe para Jacó foi irreversível, manco. Quando ele saiu daquela experiência com Deus, ele ficou manco para o resto da vida, irreversível, aquela marca. Com aquela marca interessante, que era uma marca irreversível, Deus foi irreversível para o corpo de Jacó. Mas Deus, nas marcas, Deus reverte. As marcas de Deus, Deus reverte a história. Nas marcas de Deus, Deus reverte a situação. Nas marcas de... Você lembra de Cristo no Calvário, as marcas? Reverteu ou não reverteu a nossa história, a nossa situação? Com Jacó, as marcas que Deus deu a ele, uma marca irreversível no seu corpo. Com aquela marca, Deus reverteu o seu nome. Primeira coisa que Deus fez, deixou a marca e disse: eu vou deixar uma marca irreversível, mas eu vou alterar o teu nome, a tua história. Jacó! Aí Deus olhou para ele, antes dessa marca, enganador, suplantador. Imagina, permita dizer, tem traduções que diz isso, Jacó, vigarista. Mas só foi vigarista até o dia que Deus marcou a vida dele. Quando Deus marcou a vida de Jacó e deixou manco, aí Deus disse: não mais Jacó. Estou revertendo Jacó para Israel. Jacó para Israel. Jacó para Israel. Jacó para Israel. Estou revertendo, estou revertendo. Nesta noite Deus está marcando, está revertendo. Está revertendo, receba. Deus está revertendo nesta noite. Nesta noite é noite que Deus te trouxe aqui para marcar a tua vida. Eu estou revertendo, não é mais Jacó. Não é mais Jacó, agora vai ser Israel. A Israel nos diz assim: Deus governa. Que coisa linda. Deus reverteu, aí era enganador, suplantador. Aí Deus disse: eu vou reverter para Jacó, porque a marca que eu vou deixar, sou eu que vou governar a tua vida, Jacó. As marcas de Deus passam a governar a nossa vida. Nós precisamos ter experiências com Deus e deixarmos Deus governar a nossa vida. Aquele que luta com Deus, ou príncipe de Deus, Gênesis capítulo 32, quem olhasse para Jacó e perguntasse: o que foi isso? Ou por que ele manqueja? Ele respondia: essa é uma marca de Deus. Mancava, aí alguém: foi isso? Certamente quando ele saiu, encontrou a mulher, os filhos, sua parentela: que é isso, pai? Ele disse: fica quieto, descansa. Eu vou viver até o resto das minhas vidas com essa marca. É o sinal de Deus, 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 é o sinal que Deus reverteu a minha vida, reverteu a minha história. As marcas arrancam, as marcas tiram, a marca, nas marcas que Deus deixa, Deus tira o que não presta, Deus reverte a história. Isaías, a experiência com Deus geram marcas, e as marcas produzidas por Deus revertem a nossa história, mudam nossa vida e a nossa trajetória, remove tudo o que precisa ser removido. É aquilo que eu disse no início, Deus é especialista em remover. Isaías capítulo 6, a experiência que Isaías teve ao olhar Deus assentado sobre um alto e sublime trono, gerou uma marca nele. A de Jacó foi uma marca irreversível, manco. A de Isaías não foi irreversível. A de Isaías foi nos lábios, tem um significado. Aquela marca, Deus removeu o que precisava ser removido. Isaías era um homem de lábios impuros, mas no altar de Deus nós aprendemos que tem ferramentas certas e necessárias para remover o que Deus quer na vida de quem Ele quer. Deus tem a ferramenta nesta noite para remover.
Deus tem a ferramenta para remover isso nesta noite. Que está impedindo o brilho, 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 que está impedindo o brilho. Deus tem a ferramenta para Isaías, e Deus queria usar Isaías para uma grande obra, mas os lábios dele eram impuros, impedia a vida interior de Isaías, era impuro. Mas no altar de Deus tem ferramentas certas e necessárias para remover o que ele deseja na vida de quem ele quer. Para Isaías, Deus teve um tenaz. Um tenaz. Deus olhou lá na mesa, olhou para o serafim e disse: pega o tenaz. Sabe o que era o tenaz? Instrumento semelhante a uma tesoura. Interessante que não era tesoura simples. O tenaz era um instrumento como uma tesoura de cabos longos. Deus disse: eu vou fazer uma cirurgia longa. Vou deixar uma marca no interior, dentro, que vai arder, vai arder, vai arder, vai arder. Que serve, sabe o que é que o tenaz servia? Servia também para segurar ferro em brasa viva. Deus sabe deixar marca. É uma brasa viva, é um carvão incandescente. Aquela experiência com Deus removeu, ou seja, foi tirada a iniquidade dos lábios de Isaías e purificado o pecado dele. Deus deu a ordem ao serafim, ele voou com tenaz, pegou a brasa e Deus disse: vá, vá nos lábios dele e toque. Doeu, doeu. Doeu, doeu. Está doendo, está. Mas Deus nesta noite está dizendo: eu vou remover, eu vou remover, eu vou remover, eu vou remover, eu vou te usar. A minha misericórdia vai chegar, eu vou remover e tu vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Eu vou remover e tu vai ver como é que eu vou fazer contigo. Eu vou remover e tu vai ver como é que eu vou agir na tua casa, no teu casamento, no meio dos teus filhos, no teu emprego, na tua saúde, na tua vida espiritual. Vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar. A tua vida espiritual vai brilhar. Estou concluindo. Guarde a fé, guarde as promessas, guarde as experiências com Deus. Jacó teve a experiência de ficar manco, mas ele disse: Deus reverteu, removeu o que precisava ser removido. Isaías doeu os seus lábios, mas ele disse: Deus removeu o que estava dentro, o que ninguém via, Deus tirou. Deus nesta noite está removendo. Deus nesta noite está tirando. Deus nesta noite está extraindo. Deus nesta noite está arrancando. Deus nesta noite estará produzindo uma marca na tua vida que vai dar saúde, que vai dar vida, que vai dar paz, que vai dar alegria, que vai você caminhar, que vai você sonhar novamente, que vai te libertar dessa depressão, que vai sarar a tua alma, que vai sarar essa ferida. Deus tem o tenaz é a tesoura grande entra onde Deus quer. Ele sabe fazer a cirurgia e nesta noite Ele age com a tua vida. Raabe guardou a promessa, a fé e a experiência. Raabe, eu concluo com isso. Depois de ser tirada de Jericó, ela viu a direita sendo destruída, a esquerda sendo destruída, a frente sendo destruída. Mas o que Deus prometeu, Deus chegou. Deus voltou à casa dela. Deus voltou à casa dela. Você está entendendo o que Deus está dizendo nesta noite? Ele está dizendo a você: eu quero voltar à casa novamente. Eu quero voltar a habitar novamente. Eu quero voltar a dar vida novamente. Eu quero voltar a dar alegria novamente. Eu quero tirar a morte, o desânimo, a tristeza. Deus voltou. Aí Deus, quando voltou, bateu e disse: Raabe, saia. Pegue seu pai, sua mãe, seus irmãos, tudo que tem, me acompanhe. Raabe saiu olhando, e dentro de Jericó Raabe viu destruições, meninos, velhos, homens, mulheres, animais. Mas ela estava com a fé, debaixo da promessa, e Deus trazendo experiência. Ela foi colocada fora do acampamento. Interessante que Raabe não entrou logo no acampamento de Israel, ficou fora. Fora do acampamento,
Raabe passou um tempo, ela teve um tempo até que ela poderia querer voltar atrás. Josué estava olhando, Josué estava vendo, Josué estava contemplando. Mas lá fora do acampamento ela olhou, não pôde entrar logo. Poderia entrar, papai, mas não poderia habitar logo. Ela poderia recorrer às cidades vizinhas e ir embora. Mas eu concluo com isso com o Salmo 119, verso 94. Raabe olhou fora do acampamento e disse a Deus: sou teu, de mais ninguém. Salmo 119, verso 94, a parte A diz: sou teu. Você está pronto nesta noite para dizer a Deus: sou teu? Deus está esperando isso. Abra sua boca e diga a Ele: sou teu, sou teu, de mais ninguém. 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 Se prepare, porque quando você abrir sua boca, se expressar a Deus dizendo: sou teu, sou teu, sou teu, sou teu, Deus vai entrar com salvação, Deus vai entrar com libertação, Deus vai entrar com cura, Deus vai entrar com mudança, Deus vai cumprir a promessa. Deus está esperando ouvir a tua voz, você dizer dele: sou teu.